O maior inimigo do cristão hoje não é o diabo. Essa frase parece absurda à primeira vista, talvez até herética para alguns. Mas pare e pense. Será mesmo que o maior obstáculo da fé cristã atual é o diabo? Ou será que existe algo mais sutil, mais silencioso, mais perigoso? Algo que está dentro de nós, bem mais próximo do que imaginamos? Algo que nos afasta de Deus sem precisarmos perceber. Algo que não grita, mas sussurra. Que não assusta, mas seduz. Que não se opõe, mas se disfarça de bem. Porque, diferente do que muitos pensam, o inimigo mais letal da fé não é aquele que se mostra. É o que se esconde atrás de nossas vontades. Sabe qual é o verdadeiro inimigo? A indiferença. Sim, a indiferença espiritual. O comodismo, o esfriamento da fé. E é isso que tem destruído mais vidas do que qualquer investida direta do inimigo. Não é o diabo que tira o cristão da igreja, é o cansaço. É a desculpa do não deu tempo. Não é Satanás que destrói a oração diária. É o scroll infinito no celular. É o episódio a mais da série. É o tempo demais nas redes e de menos na palavra. Não é o inferno que bloqueia sua adoração. É a preguiça, o orgulho, a rotina. Esse é o inimigo que ninguém combate, porque ele veste o manto da normalidade. Vivemos tempos onde o cristão não precisa ser perseguido para abandonar a fé. Basta estar distraído, basta estar confortável, basta se deixar levar. E esse é o plano mais inteligente que o inimigo poderia arquitetar. Deixar você acreditar que está tudo bem, enquanto lentamente sua vida espiritual apodrece. É como uma planta que vai morrendo aos poucos, sem ninguém perceber. O maior inimigo do cristão hoje não é o diabo. É a ilusão de que a fé pode sobreviver sem esforço, sem disciplina, sem renúncia. É o pensamento de que Deus vai entender se você deixar para orar amanhã. É o eu estou cansado. Ele sabe como foi meu dia. Sim, ele sabe. Mas será que você sabe o que está perdendo? Enquanto você repete que está tudo sob controle, o mundo está empurrando seu coração para longe de Deus. O evangelho virou conteúdo, a oração virou opção, a Bíblia virou decoração, e o arrependimento virou coisa do passado. Não é o diabo que faz isso, é a distração. É o excesso de tudo e a falta do que realmente importa. É o coração dividido, é o foco diluído. É a mente ocupada demais para pensar nas coisas do alto. E o mais perigoso é que você não percebe. A indiferença espiritual é sorrateira. Ela entra pela rotina, se instala no coração e transforma o extraordinário em comum. A presença de Deus se torna mais uma parte do dia. A comunhão vira uma obrigação. A busca se torna uma lembrança e a fé vai se apagando, como uma vela esquecida em um canto. Jesus falou sobre isso em Apocalipse 3:15-16, quando disse à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele não disse isso a um ateu, nem a um possesso. Disse isso a uma igreja, a um povo que achava que estava tudo bem, mas estava morno. E sabe o que mais revela esse inimigo oculto? É quando você começa a negociar com o pecado, quando começa a achar que isso não tem nada demais, quando relativiza a santidade, quando troca a presença de Deus por distrações baratas. Não é o diabo que faz isso diretamente, é o coração dividido, é a falta de temor, é a falta de intimidade. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Um cristão afastado da presença de Deus se torna vulnerável, não porque o inferno é forte, mas porque ele está fraco. A Bíblia nunca disse que o diabo venceria os filhos de Deus, mas alertou que muitos se perderiam por causa de seus próprios desejos. Tiago 1,14. É claro, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. O problema está aqui dentro. O campo de batalha é o nosso interior. O que te afasta de Deus não é um demônio. É a sua escolha diária de ignorar a voz de Deus.
É a sua decisão consciente de não se ajoelhar, de não perdoar, de não buscar. E o mais impressionante é que essa estratégia tem funcionado. Porque o cristão moderno se tornou dependente de conforto. Se não for fácil, não serve. Se não for rápido, não vale. Se exigir sacrifício, não é de Deus. Mas o Evangelho é cruz, é renúncia, é entrega. Jesus nunca prometeu facilidade. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje, quem está disposto a isso? O maior inimigo do cristão hoje não é o diabo. É a zona de conforto espiritual. É a fé superficial. É a vida cristã sem profundidade, sem lágrimas, sem temor, sem sede. É viver de aparências. É ter uma Bíblia no celular e nunca abri-la. É seguir páginas de versículos, mas nunca buscar intimidade com o autor. É postar "Deus é fiel" e viver como se ele não existisse. Esse é o inimigo, um cristianismo raso, que se contenta com migalhas, que não ora mais como antes, que não jejua mais como antes, que não se quebra mais como antes. E não se engane, esse inimigo não vai embora sozinho. Ele precisa ser confrontado, precisa ser arrancado com disciplina, com clamor, com arrependimento. Você precisa decidir matar esse inimigo, precisa levantar-se contra ele, precisa declarar guerra à sua própria indiferença. Porque se você não fizer isso, ela vai vencer, ela vai te apagar, vai te neutralizar, vai te tornar mais um crente morno, inofensivo, sem sal, sem luz. E Jesus foi claro sobre isso em Mateus 5,13. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você quer ser isso? Quer ser alguém que foi chamado para transformar o mundo, mas foi vencido por distrações? Alguém que tinha uma promessa, uma missão, uma unção, mas preferiu o conforto? Ou você vai se levantar hoje e lutar? Porque essa é a hora. Agora. Não amanhã. Não semana que vem. É agora que se decide a batalha. Não contra o diabo, mas contra você mesmo. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você. Não ignore isso. Não trate como mais um vídeo. Isso é um espelho, um alerta, uma chance. Volte à presença. Volte à oração. Volte à palavra. Volte a buscar. Volte a chorar. Volte a se quebrantar. Porque ainda há tempo. Mas não por muito tempo. O maior inimigo do cristão hoje não é o diabo. É o coração distante. É a mente ocupada demais. É a alma satisfeita com o superficial. Mas você pode romper com isso. Você pode reacender o fogo. Pode reconstruir o altar. Pode recomeçar. Deus ainda está à porta, batendo. Abra, hoje, agora. Comente: eu volto, Senhor, se essa palavra falou com você. Compartilhe com alguém que está morno, alguém que precisa despertar, porque o tempo está passando. E essa pode ser a última chance de reacender a chama antes que a escuridão se torne total. Escolha ser luz. Escolha ser sal. Escolha viver o Evangelho de verdade, porque o maior inimigo do cristão não é o que o ataca de fora, é o que o adormece por dentro.